Fala, meus amigos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês, meus amados? Chegamos para mais um dia do Semeando a Palavra. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma sexta-feira abençoada em Cristo Jesus. Seja próspero, feliz, abençoado, que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Vamos para mais um dia do Semeando a Palavra. Não se esqueça de você curtir, comentar, enviar para os seus amigos essa palavra, para que Deus possa, assim como falou comigo, vai falar com você, possa falar também com outras pessoas. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Amados, a palavra de hoje está no livro de João. O capítulo é o 14, o verso 21, que diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amados, ontem eu soltei um vídeo falando sobre a importância de você obedecer. Eu estou lendo a palavra do Senhor no propósito de ler ela por completo, e estou ali no Gênesis 21. E quando você se depara naquele capítulo, aonde Deus abençoa Abraão com o filho, e ele ali vai fazer um teste, ele pede ali aquele único filho que se chama Isaac. Em nenhum momento você vê Abraão ali reclamando ou querendo se justificar ou questionando. Pelo contrário, Abraão vai fazer um caminho ali de 3 dias. Aquilo me chamou muita atenção. O quão profundo é a obediência dele, como foi importante a história de Abraão para a nossa vida. O homem que marcou a promessa, o homem que marcou a história na Bíblia, nosso patriarca. E através dele, todos nós somos abençoados. Eu ainda falei que, amados, se podemos resumir uma palavra na Bíblia, essa palavra é a obediência. É aquilo que Deus quer de nós. Pois foi através de uma desobediência que o pecado entrou no mundo e Deus se afastou do homem. E Deus a todo instante, Ele requer de nós essa obediência, fidelidade, amor a Deus, temor a Deus. E olha que maravilhoso que a palavra fala, que se obedecermos a sua palavra, Ele se renovará em nós. Aliás, Ele se manifestará a nós. Quão maravilhoso é isso! E quão é importante é isso! Obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência, como Ele mesmo foi obediente ao Pai. Jesus nos ensinou como é andar em obediência com Ele. Filipenses 2,8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus foi obediente e nos ensinou isso. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para fazer a vontade do Pai em nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor e confiar que o que Ele faz é sempre melhor para nós. Isso é chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Salmos 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Confia nele e o mais Ele fará. Obediência, confiança. Alguns benefícios da obediência. Em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o amor ao Senhor. Considerando o que Ele fez por nós, pois nos amou primeiro. Sendo ainda nós pecadores, 1 João 4,19. Romanos 5, verso 8, vai dizer assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. No entanto, a obediência traz consequências práticas para aquele que obedece. Uma vida longa. Ser abençoado, ser próspero, ser feliz, ter paz no coração, são apenas algumas delas. Vejamos mais algumas. A obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Mateus 7,24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
A obediência a Deus deixa um legado. Romanos 16:19 vai dizer assim: todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. A obediência a Deus nos torna diferentes no agir e no ser. Filipenses 12 vai dizer assim: assim, meus amados, como sempre vocês me obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus em quem efetua vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas. Como é maravilhoso ser obediente. Muda o seu agir, muda o seu ser, maneira de pensar. Somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Gênesis 22:18, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados por quem me obedeceu. Foi o que eu li hoje. Aliás, foi o que eu li ontem. Como um homem obedeceu e toda uma geração foi abençoada. Tem uma promessa para quem obedece a Deus lá em Isaías 1:19 que diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Você está disposto a obedecer? Olha a promessa que Deus tem para a tua vida: você comerá o melhor fruto dessa terra. A obediência traz bênçãos para a nossa vida. Deuteronômio 11:13 vai dizer assim: portanto, se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje dou a vocês, amando ao Senhor o seu Deus e servindo de todo o coração, de toda a tua alma, então no devido tempo enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o cereal e tenham vinho novo e azeite. Portanto, vale a pena ser obediente a Deus. Nós conhecemos a história de Adão e Eva que desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo. Percebemos que desobedecer não agrada a Deus e é algo muito sério, porque isso nos afasta dele. Eles ouviram a voz da serpente que os enganou. Ali foi a primeira consequência da desobediência: perda da intimidade, vergonha, medo. Também vemos Saul, que rejeitou a palavra de Deus. Em 1 Samuel 16:14 vai dizer assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o Espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Tudo por conta da desobediência. Paulo nos recomenda lá em 2 Tessalonicenses 3:14: se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem e não se associem com ele, para que se sintam envergonhados. Ele também fala lá em 2 Tessalonicenses 1 e verso 8: ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Um profeta que não obedeceu foi ferido por um leão. 1 Reis 20:36. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui um leão ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. A não obediência trouxe destruição a Israel. Deuteronômio 8:20 vai dizer: por não obedecer ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Jonas 1:3-4, o preço da desobediência. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. Porém, também temos grandes exemplos de obediência na Bíblia. Por exemplo, Noé, que fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram assim: ó Nabucodonosor,
Não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, Ele poderá nos livrar. Ele nos livrará da sua mão, ó Rei. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5:29. O rei Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. 2 Reis 18, verso 6. Paulo: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos dos Apóstolos 26:19. Josué disse: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Números 14, verso 9. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso do Urias, o Hitita. 1 Reis 15, verso 5. Maria respondeu assim: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. E o maior exemplo de todos, Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. O que realmente agrada ao Senhor é a nossa obediência. Obedecer sua palavra, obedecer a sua voz, tudo isso nos faz ter um relacionamento íntimo com Ele. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Jesus, em uma das suas passagens, em João 6,38, ele vai dizer assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Obediência, amados, é um posicionamento feito com disciplina e compromisso. Todos os dias você será colocado à prova. Todos os dias você terá que fazer escolhas. E eu te sugiro você escolher a vontade do Senhor, obedecer a Ele, para que você possa ter uma vida feliz, abençoada, para que você possa sentir a presença de Deus cada vez mais perto de você, para que Ele venha se revelar a você através da palavra do Senhor. Vamos orar, queridos. Que Deus possa ter te abençoado com esta palavra, que você possa entender o significado de obedecer. Amado Deus eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Pai, na beleza da tua santidade. Pai, que obediência, Pai, venha ser parte da nossa vida. Que possamos te honrá-lo, que possamos te servir em obediência a Ti. Que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável da Tua vontade. A Tua vontade, Pai, ela é melhor do que qualquer coisa que possamos pensar. Então que possamos obedecer a Tua palavra, seguir os Seus passos, seguir, Pai, o exemplo que o Senhor deixou para nós, andar em obediência a Ti, perdoar, amar o nosso irmão, cuidar daqueles que necessitam de uma ajuda, de uma visita, de um abraço, de uma palavra amiga, de uma oração, Pai. Tudo que o Senhor nos deixou, os exemplos. Obedecer a Ti, Pai, acima de todas as coisas. Amar como o Senhor nos amou, acima de tudo, Pai amado. Que o nosso desejo esta manhã, Pai, venha ser se aproximar de Ti cada vez mais. Que a cada dia, Senhor amado, o Senhor venha estar mais próximo de nós, nos ensinando, exortando, corrigindo. Pai, obrigado, Senhor, por ser fiel ali naquela cruz. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós, por nos ensinar. Assim como Abraão, Pai, Moisés, Noé, todos que foram obedientes a Ti, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a todos os outros que escreveram o Seu nome na história, Pai, que possamos andar em retidão e obediência a Ti, meu Deus. Esse é o nosso pedido esta manhã. Fica conosco, nos abençoa essa pessoa que está ouvindo esta palavra, nos dê uma sexta-feira de vitória, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, tenha uma linda sexta-feira, que Deus
venha te alegrar o seu coração, porque quem está em Cristo Jesus é alegre, é feliz. Amém? Deus te abençoe, amados. Tenha uma linda sexta-feira, lindo final de semana. Se Deus permitir, segunda-feira estaremos de volta com Semeando a Palavra. Fique com Deus. Tchau, tchau.